Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Celeiro de Luz, nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que de alguma forma estejamos unidos a seu Pedro e Dona Nair nessa noite de quarta-feira, com os corações todos voltados a Jesus. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar prosseguimento à leitura do nosso livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos ler hoje o capítulo 18, Os Abusos do Poder Religioso. Lembrando que ainda estamos na Idade Média, tá? Estamos citando as transições que ocorreram dentro da Igreja Católica. E, especificamente, hoje vamos falar sobre esses abusos, né? É uma noite com bastante informação, com bastante conversa edificante. Vamos dar uma olhada para ver aqui quem já chegou. Marisa, tudo bom, Marisa? Muito boa noite. Marcelinho, boa noite, Marcelo. Grande abraço. Lúcia Regina, muito boa noite, Lúcia. Eliane, tudo bom, Eliane? Boa noite. Silvia, como é que você está, minha amiga? Beijão para você. Maria Terezinha, muito boa noite. Patrícia Valente, tudo bom, Patrícia? Oi, Anne, tudo bom? Muito boa noite. Amanhã, se Deus quiser, estarei na reunião de quinta-feira com vocês, tá bom? E as pessoas vão chegando aqui, e aí eu vou dando aquela olhadinha, vou vendo e apareço aqui para dar uma pausa, para dar uma boa noite para cada um que for chegando, tá bom? Vamos lá, então. Hoje, como eu já tinha adiantado, nós vamos falar sobre os abusos, né, da igreja, do poder religioso, no caso, a nossa igreja católica. Sem nenhum tipo de crítica pessoal, não é algo em relação ao cristianismo, de jeito nenhum. Nós espíritas somos cristãos, né, e esse olhar aí é um olhar crítico em relação à interferência mundana, né, interferência humana, que sempre vai acontecer. No próprio espiritismo, vamos ter isso, vamos passar, já passamos e vamos passar por problemas assim. Todas as religiões, né, acabaram sofrendo ataques, principalmente daquelas mentes que são, às vezes, muito inteligentes, mas são muito pouco esclarecidos em relação à moralidade. É, é algo que todos nós vamos ter que passar. Então, vamos iniciar. Beber uma aguinha aqui para a gente iniciar. O que eu preparei hoje? A nossa leitura do livro tem muito assunto de diversas épocas, né? Claro que tudo ali dentro da Idade Média, mas são coisas que às vezes não dialogam uma com a outra. Então eu preparei uma introdução sobre um tema específico e depois nós vamos pegar todos os temas que vão passar, né, que vão ser citados por Emmanuel, e a gente vai, cada um dando uma pausa e dando uma explicaçãozinha, tá bom? Acho que vai ficar mais fácil. E qual tema eu peguei para a gente fazer essa introdução? Aquele que provavelmente é o assunto mais caro, né, que a gente mais gosta, já que Emmanuel cita Francisco de Assis, eu acho que vale a pena a gente fazer uma introduçãozinha, falar um pouco sobre a vida de Francisco de Assis. Nada muito elaborado, nada muito profundo, senão não vamos ter tempo para isso, mas dá aquela visão geral e aí depois a gente começa a leitura, tá bom? Lembrando, então, que isso eu acho que é muito importante a gente fazer essa introduçãozinha, né, uma pré-introdução, falar um pouquinho da história, daí principalmente da história da arte. Porque eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de história da arte, depois a gente entra em Francisco de Assis. Depois vocês vão entender por quê. Giorgio Vasari, né, foi o cara que criou a história da arte. Ele, por volta assim, de 1511, ele nasceu em 1511,
E a Toscana, né, onde nós tivemos o Renascimento italiano, foi um centro de grande cultura, né? Artes, música, pintura, escultura, né? Tudo estava florescendo ali em Florença. E a história da arte também surge neste período, com Giorgio Vasari, tá? Um italiano que começou a nos contar, né, o passado e o que estava acontecendo ali no Renascimento italiano. E uma das coisas que ele nos falou, que nos disse, era que existia um homem, o apelido dele era Cimabue, um grande pintor. E esse pintor, ele já estava iniciando, né, a pegar as artes bizantinas, lembrando que quando a gente chama de arte bizantina, a gente está falando lá de Bizâncio, que depois mudou o nome para Constantinopla e que depois virou a capital do Império Romano do Oriente. Temos um mapinha aqui? Temos um mapinha aqui. Lembra que a gente falou já há 2 semanas sobre Constantinopla, que é a capital do Império Romano do Oriente, aqui do lado direito, e Roma, que era a capital do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente acaba ruindo com as invasões bárbaras e o Império Romano do Oriente fica intacto. Né? Deixa eu voltar aqui. Fica intacto. E a arte, a cultura, começa a migrar toda para essa região. Então a Idade Média é influenciada muito por essa arte bizantina. E era uma arte chata, né? Uma arte com pouca inspiração, sempre muito focada em figuras religiosas. Você não podia fazer nada diferente disso, não podia usar muitas cores. E tudo com um aspecto muito de fantasma, tudo muito bidimensional, muito achatado na tela, não tinha a perspectiva, tá? Não tinha o aspecto tridimensional, quando você olha que parece que a figura está saindo do quadro. E Cimabue, ele começou a estudar essa técnica, tá? Da perspectiva. E um dia Cimabue estava andando, viu uma criança desenhando na parede uma ovelha, e ali ele percebeu que existia um talento. Ele conversa com os pais dessa criança e acaba levando essa criança para estudar no ateliê dele, ele vira mestre dessa criança, e essa criança um dia se transformou no mestre do Cimabue, de tão brilhante que ele era. E era o tal do Giotto, tá? Giotto, ele nasceu, se eu não me engano, em 1267, eu estou vendo aqui. Giotto di Bondone, 1267. E o fato de Giotto ser esse artista brilhante e viver nessa época onde você estava muito preso ainda às questões sagradas, né, religiosas, faz com que ele tenha sempre um motivo da sua arte, um motivo religioso. E ele é muito próximo também da história de Francisco de Assis. Francisco de Assis, deixa eu ver aqui, morre em 1226. Então, quando Giotto, deixa eu pegar aqui um quadrinho para gente ver, não é esse não, é esse aqui, tá? Aqui à esquerda, embaixo da minha figura aqui, tá onde Cimabue vê o Giotto pintando a ovelhinha ali na rua. E do meu lado é um quadro que ele pinta de Maria com Jesus no colo. Isso já é uma revolução para a época, tá? Se você reparar que o vestido de Maria, você já tem assim umas ondas. Eu não sei se dá para ver, não sei se está pequeno para vocês, mas a escada você já tem degrau. Isso tudo é uma questão de perspectiva, de teoria de cores, onde você consegue passar para a gente que está observando que agora existe uma questão tridimensional. Tá bom? E aí, por que eu também estou falando isso? Porque quando você imagina, né, Assis, a terra de São Francisco, você tem a igreja, a Catedral de São Francisco, onde Giotto pintou toda essa parede. Então, toda a história de São Francisco, ela está retratada nas paredes dessa catedral, tá? Então, era alguém muito próximo, temporalmente falando, e aí a gente consegue ver, ó, realmente nós temos aí alguém que é quase uma fonte primária, quase que conviveu com ele.
Então a história de São Francisco é uma história que a gente pode muito acreditar. Não é assim, de 5 mil anos atrás, será que aconteceu? Poxa, foram falar dele só 3 mil anos depois. Não. É gente, assim, poucas décadas após que estava já contando a história. Tá bom? E engraçado do que é a ajuda humana, né? Houve alguns terremotos em Assis e essa catedral desmoronou diversas partes e tanta gente, né, que passava por lá, moradores que ajudaram a reconstruir e pegavam os caquinhos, esse pedacinho aqui encaixa com isso. Então, muitas dessas pinturas foram reconstruídas porque pessoas que amam São Francisco, né, mesmo não sendo artistas, se dispuseram a catar os caquinhos, juntar como um grande quebra-cabeça e reconstruir a igreja. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a vida de São Francisco. Deixa eu só ver aqui quem já chegou. Socorro, boa noite, Socorro. E Nancy também apareceu. Beijão, boa noite, Nancy. Socorro, manda um beijo para seu Carlos, hein? Então, falar de São Francisco de Assis é interessante. Ele nasce em 1181. E o nome dele não era Francisco. O nome dele era João, né? No caso, Giovanni, porque ele é italiano. Oi, Aninha, boa noite. Então era Giovanni, tá? Giovanni Bernardone. O problema é que a mãe de Giovanni era uma francesa e ele acabou indo para a França, para a Provence, e voltou apaixonado pela música, pela arte, né? E o Giovanni, no caso, Francisco de Assis, era muito rico, família muito rica. E quando voltou, ele voltou impressionado, cantava, ele tinha muitos amigos, ele era um gastador, ele pegava o dinheiro do pai e gastava com os amigos. Era um jovem que era um bom vivant. E pelo fato dele estar sempre muito ligado à cultura francesa, acabaram chamando ele de Francesco, tá? Mas o nome realmente dele era Giovanni. E nada mais normal, né? Lembrando que Giovanni era o João Evangelista e vários espíritos, né? Fontes, né, seguras disseram que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. E ele muito jovem, muito jovenzinho, acabou que os jovens também iam para a guerra, né? E aí quase um adolescente de 17, um adolescente ainda de 17, 18 anos, acaba indo para a guerra, chega na guerra, é capturado na guerra, o inimigo captura, ele passa um ano preso num cativeiro e o pai tem que ir lá pagar um resgate, pai rico, né? E ele volta para Assis. Depois ele tem mais um conflito e ele resolve ir de novo a esse conflito. Só que ele estava já muito doente, ele pegou malária nessa primeira guerra que ele foi e acabou ficando muito doentinho. E acabou que ele não conseguiu nem ir para essa segunda batalha, teve uma febre muito alta e começou a ter umas visões de Jesus. E Jesus falava com ele: olha só, você serve a quem? Quem você está procurando seguir? O servo ou o patrão desse servo? E ele, tem que ser o patrão. Pessoal, então você está no caminho errado. Que você está buscando o servo. Você tem que buscar realmente o patrão. E no caso seria ele, Jesus, né? E aí o Francisco de Assis, com a humildade dele, o que queres que eu faça? E eu lembro muito de Paulo de Tarso, quando tem uma visão de Jesus também na estrada de Damasco, ele pergunta: o que queres que eu faça? Francisco de Assis fala a mesma coisa: o que queres que eu faça? E Jesus diz: calma que você vai saber o que você vai fazer. E a vida dele vai sendo cada vez mais tocada por esses contatos, seja com a natureza, seja com as pessoas, seja com a humildade. Contam também que ele viu um leproso e ele tinha horror aos leprosos, né? Como todas as pessoas. Mas nesse momento ele se sentiu assim tão tocado que ele deu um abraço, deu um beijo no leproso. Então ele já estava começando a se transformar. Ele viaja para Roma para conhecer o Vaticano, a Catedral de São Pedro, e quando ele chega, ele vê aquele luxo todo e tantos mendigos, tantas pessoas do lado de fora, e ele fica horrorizado. Então ele já vai sendo tocado também por essa transformação que ele iria propor ao mundo. Até que chega um momento onde ele vai numa igreja de São Damião, e lá
Ele ouve Jesus quando olha a cruz da igreja de São Damião, e Jesus fala para ele, ó, eu quero que você reforme a minha igreja. Ele não entende imediatamente, ele acha que era reformar aquela igreja, e acaba indo para o trabalho, pegando tecidos, né? Que o pai era um grande vendedor de tecidos, e vendendo, pegando dinheiro, comprando tijolos, material para obra. E o padre chega, ó, isso vai dar rolo, Francisco. Porque seu pai está sabendo disso? Não, não tem problema. E acaba que o pai descobre, o pai briga com ele, e aí naquele momento ele tira as roupas, fica nu e diz que agora ele não vai seguir mais o pai aqui da terra e vai seguir o pai do plano espiritual, né? E assim ele começa a trajetória dele, desse santo que todos nós gostamos tanto. Para a gente já chegar ao final, que a gente já falou bastante aqui, para dar aquela encurtada, como é de costume nosso, senão a gente fica muito tempo aqui empolgado falando na introdução. Ele vai até o Papa Inocêncio III, conversa com o Papa, pedindo para que pudesse criar uma nova ordem. Todos ridicularizaram ele em Roma, né, porque estava ele e o grupo de pessoas assim muito pobres, né, e lá em Roma, eu fico imaginando você chegar de pés descalços, né, porque o lema era pobreza, né, castidade, obediência. Então você chegar naquele símbolo de pobreza, de humildade e todo aquele luxo no Vaticano, mas mesmo assim o Papa olha, apesar de todo mundo sendo ridicularizado, o Papa vai olhar, vai se ajoelhar, vai beijar os pés dele e vai atender o pedido. Ele vai poder criar, de uma certa forma, ainda não plena como ele gostaria, mas de uma certa forma, a Ordem dos Franciscanos. Ele acaba desencarnando muito cedo, com 44 anos, mas ao mesmo tempo ele deixa um número gigantesco de seguidores e hoje, esse tempo todo depois, quase 1000 anos depois, estamos aqui falando, reverenciando, né, o que é um dos santos mais queridos, né, de todas as pessoas aqui do planeta Terra. E aí, só para finalizar mesmo, depois que ele desencarna, o Papa Gregório IX beatifica Giovanni, ou no caso Francesco, e ele vira o nosso santo Francisco de Assis, tão querido por todos nós. Lembrando desses nomes, que daqui a pouco esses nomes vão aparecer na leitura do nosso livro. Tá bom? Então vamos iniciar a leitura, porque já falamos demais aqui. Deixa eu ver aqui, se chegou mais alguém. Isso mesmo, Aninha. Atrasada, mas conseguiu chegar, hein? Oi, Tereza. Boa noite. Então vamos lá. Os abusos do poder religioso. Fases da Igreja Católica. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esqueceram os princípios cristãos tão logo que chamada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem, no mundo espiritual. Advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos da sua vida histórica, pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. Nada mais triste, né, do que quando nós manchamos em nome do Cristo, né, o altar dos templos. Enquanto esteve subordinado aos imperadores de Constantinopla, então vamos dar aquela pausa, vamos voltar aqui. Lembrando que Constantinopla, vou falar novamente, para a gente ficar bem ciente disso, agora o poder todo estava em Constantinopla, não estava mais em Roma. Tá? Então, a Igreja de Roma era subordinada aos imperadores de Constantinopla. Enquanto esteve subordinado aos imperadores de Constantinopla, a instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. A gente falou isso semana passada. Falamos que quando o Império Romano do Ocidente caiu, o Papa se associou, né, a Clovis, o rei dos francos. Depois houve lá um golpe, e aí ele se associa novamente a Pepino, que era um dos mordomos, e Pepino dá para o Papa muita terra, tá bom?
Então, quando a gente está falando de muita terra, a gente está falando desse patrimônio de São Pedro. Deixa eu ver aqui, nós temos também. Esse aqui é o patrimônio de São Pedro. Não sei se está pequenininho para vocês aí, mas imaginem que a Itália é aquela bota. Na parte norte da Itália, essa parte mais colorida, não é a parte amarela, não. A parte mais colorida foi o ápice desse patrimônio de São Pedro. Tá? Então, você tem uma parte inicial, depois a igreja vai conquistando através de doações, através de guerras, e esse é o tal do patrimônio de São Pedro. A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da igreja de acordo com seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. Então você era imperador, lá de Constantinopla, você que escolhia quem iam ser os bispos, quem iam ser os padres, você que definia, não era o Papa, né, a figura que era responsável pela religião. Era o poder muito mundano de Roma, no caso Roma do Oriente, que escolhia. E os grandes líderes políticos também das regiões próximas escolhiam, cada um dentro das suas cidades, ó, quem vai ser o líder espiritual aqui, quem vai ser o nosso bispo? Vai ser o meu sobrinho, porque ele vai administrar isso aqui. E ele não era nem um pouco religioso, não era voltado à religião. Então acontecia muito isso. A sede do catolicismo se transformara em vasto mercado de títulos nobiliárquicos, de toda espécie. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava para frente, num crescente espantoso. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, isto é, aqui no plano espiritual, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora, nas hostes da regra de São Bento. Esses missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde sairiam pensamentos novos e energias regeneradoras. O mosteiro de Cluny foi algo impressionante, tá? É porque a gente quase não ouve falar dele. Ele, em matéria de tamanho, ele é quase do tamanho da Basílica de São Pedro, só que acabou que caiu em quase esquecimento, porque na Revolução Francesa, os revolucionários destruíram. Isso ele foi reconstruído, não é o original. Tá? Então passou muito tempo destruído. Tá? Ele fica na Borgonha, ali onde tem as regiões dos vinhos mais caros do mundo, ali na França. Tá bom? Então vamos falar agora sobre o Papa Gregório VII. Antes de eu iniciar, deixa eu só falar uma questãozinha aqui do nosso querido Papa Gregório VII. Porque quem já leu o livro Libertação, livro também psicografado por Chico Xavier, só que o espírito agora é André Luiz, existe o líder do plano espiritual lá inferior, que é o chamado Gregório, que as pessoas associam como um dos papas. E tem muita gente que achava que esse Gregório do livro era o Gregório VII, tá? Por quê? Porque eu não vou dar muito spoiler, não, é pouca coisa. Porque existe na passagem do livro, não uma personagem do livro, que é a tal da Matilde. Matilde seria a mãe de Gregório. E na história, Gregório VII também tem uma Matilde, só que não é a mãe dele, é uma parceira dele, que é uma grande guerreira ali desse período da Idade Média. E se eu não me engano, ela e só mais 2 mulheres estão sepultadas ali no Vaticano, de tão importante que ela é para a Itália. Só que quando a gente começa a pegar e ver a história de Gregório VII, principalmente explicitada aqui por Emmanuel, a gente vê nitidamente que esse Gregório VII não é o Gregório do livro, tá? E as pessoas às vezes vão confundir, mas você vê que Gregório VII era um espírito muito, muito sábio, tá? Era um ser muito espiritualizado. Então a gente vai ler aqui um pouquinho dele até para perceber que não é esse Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizaram as atitudes. Eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo. Então, simonismo é a compra ou venda ilegal
de coisas espirituais, como indulgências e sacramentos, ou temporais ligadas às espirituais, como os benefícios eclesiásticos. E aí a gente está falando muito isso, né? A venda de cargos dentro da igreja, no seio da instituição católica, e as do restabelecimento da autoridade da igreja, que se desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Henrique IV era o imperador do Sacro Império Romano Germânico e que ele dava ordens na igreja, né? Ele acabava ditando quem seria o bispo, quem seria o novo papa. E o Gregório VII falou, não, vamos parar com isso. Criou uma grande briga com Henrique IV, tá? Convocando um concílio em Roma no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Filipe I, que era o rei ali da França, né, vamos chamar de França, aquela parte, e Henrique IV prometem amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da igreja. Henrique IV, porém, prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da promessa e depois de foi avisado por Gregório VII, tentou depô-lo, né? Tentou um golpe contra Gregório, reunindo em Worms um sínodo dos sacerdotes transviados. Então ele se juntou com as piores pessoas da igreja e tentou um golpe, tentou tirar Gregório VII. O Papa acabou excomungando o príncipe, né, Henrique IV, rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. Canossa foi quando Henrique IV ele vai visitar o Papa e pedindo perdão, né, porque ele viu, eu excomungado, eu vou perder totalmente o meu poder, ninguém vai me respeitar. Então ele vai lá no Vaticano e pede perdão ao Papa, tá? Então por esses são os acontecimentos de Canossa. E só para lembrar também, como ele está citando essa cidade Canossa, Matilde, que não é a Matilde do livro Libertação, chama-se Matilde de Canossa. Então pode gerar muita confusão esses personagens. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, o filho de Henrique IV, com a independência da igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. Então, a partir dessa Concordata de Worms, né, a igreja acaba ficando mais fortalecida e os imperadores, né, os reis, pararam, de uma certa forma, diminuíram essa ingerência, essa intromissão na igreja católica. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. A Silvia está falando aqui, hein? Que o Gregório do livro Libertação usou e abusou do poder papal. Se equivocou muito, então não pode ser esse mesmo. Leco, você tem toda a razão. Eu não sei se eu tenho razão, mas eu acho que Emmanuel está falando tão bem dele, e para ser o mesmo Gregório do livro Libertação, eu acho muito difícil. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre outro Gregório, e aí eu acho que é esse outro Gregório que é o do livro. Vamos ver aqui. Advertências de Jesus. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus à conta de heresias condenáveis, que era preciso combater e profligar. Vamos ver o que ele fala aqui sobre as heresias. Heresia: opinião ou ato contrário e desrespeitoso aos códigos sagrados da Igreja. Aquele que fosse flagrado como herege, infrator de heresia, era levado ao tribunal de inquisição. A condenação previa castigos como a excomunhão, expulsão da igreja, torturas físicas e até a pena de morte, normalmente sendo queimado vivo numa fogueira em praça pública. Então essas eram as heresias. Então o que Emmanuel está dizendo aqui? E todos aqueles que faziam algo que fosse um pouquinho diferente do que a igreja acreditava, era chamado de heresia, herético, tá bom? As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas,
onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições da plenitude cristã, da piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do Evangelho e dos exemplos do Cristo. Tá? Então não era só dentro da igreja que você tinha pessoas muito boas. Nas ruas também, na sociedade civil, tinham pessoas muito boas. Ele vai falar sobre o tal do Pedro. Nesse caso, está Pedro de Vaux, que, embora sendo um homem de negócios em Lyon, desligou-se de todos os laços que prendiam as riquezas humanas. Quase um Francisco de Assis, né? Despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu evangelho de amor e redenção. Esse homem extraordinário, a quem fora cometida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para a leitura pública e, junto de outros companheiros que passaram a história com o nome de valdenses, iniciou amplo movimento de pregações evangélicas, à maneira dos templos apostólicos. Os pobres de Lyon foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade e mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. A igreja que poderia tolerar outra doutrina, a igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu futuro, do seu divino fundador, era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. A verdade, porém, é que se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram no mundo desde o século XI, porque vários nomes, as suas organizações subsistiram na Europa até a Reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Então a própria sociedade resolveu criar um movimento, olha só, nossa riqueza, nós vamos dar tudo. E a igreja deve ter visto isso como um grande perigo. Falei, olha, se as pessoas estão fazendo isso, daqui a pouco eles vão achar que nós também aqui da igreja vamos ter que doar as nossas riquezas. E aí são hereges, e aí vamos perseguir essas pessoas, né? Os valdenses que ele está citando aqui. Mas ao mesmo tempo, e eu não estou defendendo essa atitude, tá? Diversos movimentos aconteceram na Europa nessa época de dissidências da igreja. Então tinha os cátaros. E os cátaros diziam o quê? Que existem dois deuses. O deus da terra, que é o deus mau, seria o demônio, e o deus da espiritualidade, que é o deus do bem. Nós aqui na terra vivemos na realidade do demônio. Então quando uma mulher está grávida, por exemplo, ela está colocando um ser físico. Ela está meio que participando desse complô demoníaco. Então eles perseguiam as grávidas, eles apoiavam o suicídio. E claro que esse tipo de movimento, a igreja também ia chamar de heresia. Porque até aos nossos olhos aqui, né, que não somos católicos, a gente olha isso é um absurdo. Ninguém pode perseguir grávida, ninguém pode se matar. Então existia também uma perseguição para diversas novos braços da igreja, ou seitas, que estavam surgindo. Então era um movimento muito complicado. Francisco de Assis. Os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da igreja romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros, mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. E ele bota heresias entre aspas, por quê? Porque era só pensar diferente, e aí não é o caso dos cátaros, né? Onde a gente via que era algo realmente absurdo, mas era só pensar um pouquinho diferente, como os valdenses, que estavam doando os bens materiais, eles eram chamados de hereges. Havia terminado em 1229 a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos já muito preocupavam o pensamento do Vaticano. Mascarar-se-ia o comprometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa, mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Então você sempre tem um pretexto, não, gente, vamos unificar, que tem pensamentos dissidentes.
E aí você acaba usando da força para unificar. Que ninguém chega, não, nós vamos fazer. Nenhum ditador chega e diz assim, ó, eu vou tomar aqui o poder na marra porque eu quero destruir o país, porque eu quero o poder. Não, é porque eu quero o bem de vocês, eu quero ajudar os povos, eu quero amar as pessoas. E aí, dentro desse discurso, ninguém chega e fala assim, ó, eu vou tomar na marra. E a igreja é a mesma coisa. Dentro de um pensamento, né, nós temos que proteger, unificar, acabou usando de força. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja, antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço, onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus, no caso João Evangelista, desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Úmbria seria a região maior onde Assis fica, tá? Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Os franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. Como eu disse, a gente está em 2023 e estamos aqui falando de Francisco de Assis. De uma certa forma, ele mudou o mundo. Pode não ter mudado localmente as mentes ali dos poderosos da igreja, mas os corações mais simples, ele com certeza modificou, e cada vez mais que o tempo vai passando, mais força, né, esse pensamento de amor, de humildade, né, de obediência às leis da natureza, às leis divinas, a gente vai ver. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais o destacava das outras comunidades religiosas era o seu alinhamento de mosteiros. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Então, para eles, não era ficar rezando dentro do mosteiro, escondido, não. Eles iam para a rua, eles iam ajudar, iam servir, né? Era o povo que bota a mão na massa. A Inquisição. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Eu acho que é esse Gregório aí. O problema também é que houve mais de 30 Gregórios, né? O nome mais comum para Papa. Mas, ao meu ver aí, né, o cara que consolida a Inquisição. E lembrando, tá, que houve 3 Inquisições. Eu acho que foi mais ou menos isso. Depois a Silvia pode me corrigir aí, por favor, Silvia. A primeira Inquisição, que era essa perseguição aos cátaros, tá? Que era uma Inquisição mais dos bispos, né? Os bispos olhando as próprias paróquias, né? Que a gente chama de Inquisição Episcopal. A segunda já é a do Gregório IX, que já é a Inquisição Papal e que não é só olhando a própria paróquia, né? As pessoas que trabalham na igreja, e sim olhando já a sociedade civil, punindo a sociedade civil. E a terceira é a Régia, que aconteceu mais especificamente na Espanha, com os reis católicos, onde os reis agora tinham autorização para punir, né? E existe uma questão também que às vezes pouco é discutida. Se a gente lembrar das invasões bárbaras, a parte da Península Ibérica, especificamente da Espanha, você tinha os bárbaros visigodos.
E quando a gente conhece a cultura dos visigodos, eles trabalhavam muito com aço, muito, e para fazer o aço você usa muito fogo, então eles tinham o costume muito. Era fácil para eles resolver tudo nas fogueiras, queimando as pessoas. E quando houve essa fusão entre a Igreja Católica e os visigodos, a Inquisição era fogueira o tempo inteiro. Era muito comum eles resolverem tudo na fogueira. E uma outra coisa que a gente precisa falar assim, também sem passar a mão, agora nesse momento, sem passar a mão na cabeça da Inquisição, porque foi um absurdo tremendo. Mas na época de Roma, a gente viu aqui que um dos pilares de Roma, né, lembrando que um deles era a família, e o segundo, o Emmanuel fala muito sobre o direito romano. E quando o Império Romano cai, em 476, cai junto todas essas tradições. E o direito romano se perde. E chega um momento que nós não temos mais uma lei para proteger. Então a população medieval, eles mesmos julgavam, era o cidadão, como hoje a gente vê aí acontecer. Ah, o pessoal se reúne, ó, fulano tá fazendo bobagem, vamos lá. Eles mesmos julgam e eles mesmos aplicavam a pena. Então era um massacre o tempo inteiro, porque não existia mais lei. Era um período muito tenebroso, o período medieval. E a igreja, nesse vácuo, acaba entrando, dizendo, ó, peraí, gente, vocês não podem fazer isso. Tem que ter um julgamento. Eles julgavam, a igreja julgava, e a igreja punia. Quando a gente olha assim, se fosse simplesmente uma visão mundana, até uma evolução para a sociedade. O problema é que eles faziam isso em nome de Jesus, gente. E aí é um absurdo completo. A igreja que chega assim, ó, em nome de Cristo, nós vamos pegar, vamos julgar você e vamos condená-lo. Pô, a gente está fazendo isso em nome de Jesus. Aí não dá para defender. A gente consegue enxergar de uma maneira mundana que a igreja entrou nesse espaço, nessa barbárie, e deu uma freada. Mas, ao mesmo tempo, não é papel do religioso se meter nisso. Estava tudo errado. Esse intuito, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte. Pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que lhe caíssem nos calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. Então as pessoas geralmente não morriam, né? Mas eram torturadas num nível assim bárbaro, como a gente fala, no nível medieval. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. A Silvia está falando, período terrível o da Inquisição. Até no Brasil ela atuou com os chamados visitadores, períodos de sombras, como o livro mesmo diz. Exatamente. A obra do papado, para a gente encerrar aqui. Há quem tente justificar, e eu não estava fazendo isso, tá? Não estava justificando, só dizendo que isso tudo foi um absurdo, apesar de ter sido uma evolução para a época. É um grande absurdo esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos, pesam essas responsabilidades tão tremendas quão dolorosas. A Inquisição foi obra direta do papado, e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas da justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Não é papel, nunca será papel do religioso se meter nessas confusões, nessas tretas, injustiça mundana. Não é, gente. O papel do religioso, como Jesus disse, é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós somos religiosos, é focar em Deus. A justiça é divina. Tá? Não somos nós aqui na Terra que vamos fazer, não, tem que matar, tem que esfolar. Não é a gente.
Se nós temos um tribunal, se nós temos uma justiça mundana, são eles que vão fazer. Eu, como religioso, não posso me meter nessa seara. Tá bom? Então, eu acho que chegamos ao final disso. E semana que vem, se Deus quiser, vamos falar sobre as cruzadas e o fim da Idade Média. Porque a Idade Média já deu o que tinha que dar, né? Período de muito sofrimento e de muita estagnação na evolução aqui dos seres humanos. Eu vi que nós temos comentários aqui. A minha amiga Silva está falando, as torturas eram terríveis e feitas em nome de Deus. Isso. Absurdo completo, né? Aninha está falando. Sugiro o livro do Hermínio, Os Cátaros e a Heresia Católica, para uma visão mais ampla sobre os cátaros. Eu não li esse livro, Aninha. Vou ver se eu pego até para entender exatamente o que aconteceu com os cátaros. E o Albertinho falando para nosso copo de água, porque nesse momento vamos fazer uma oração. Deixa eu botar aqui na nossa telinha. Vamos fazer a nossa oração. E os amigos da espiritualidade estão sempre conosco, nos ajudando, nos orientando e colocando aquele remédio, né? Exatamente o que precisamos para o fortalecimento das nossas energias, a nossa saúde física e principalmente a nossa saúde mental, espiritual, porque ela que dá o impulso, ela que é a matriz que vai moldar um corpo, uma vida mais saudável aqui na Terra. Então vamos fazer a nossa prece e daqui a pouco voltamos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar de Jesus. Vamos lembrar da nossa casa espírita. O amor que os bons amigos da espiritualidade sentem por nós e que nos sentimos tão protegidos, tão queridos, tão amados por eles. Agradecer a Jesus, tantos espíritos abnegados que aqui vêm nascer conosco, nos orientando, nos ajudando, exemplificando a vida do Mestre. Nunca estaremos sós. Obrigado, Senhor. E hoje, lembrando mais fortemente de Francisco de Assis. Quanto amor, quanto humildade, quanta dedicação ao bem. Como esquecer nosso irmão que aqui veio exemplificar Cristo Jesus. Então, juntos, vamos lembrar da oração de São Francisco, porque com certeza receberemos a visita dos seus trabalhadores, dos franciscanos em nossos lares. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Obrigado a todos. Possamos realmente compreender o valor do amor, da paz, da fé, o valor que Jesus possui em nossas vidas. Que estejamos sempre com Ele, independentemente dos problemas, das dores, que possamos sempre estar com os corações abertos ao mais alto, ao bem que vem de si. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Bebendo a nossa aguinha. E lembrando que os franciscanos ainda estão em nossos lares. Então vamos manter pensamento elevado. Vamos sempre manter a oração silenciosa em nossas vidas. Porque a gente sabe que isso é muito importante para fortalecer os nossos propósitos, as nossas intenções no bem. Orar e principalmente vigiar. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Francisco e com os bons amigos da espiritualidade da casa de seu Pedro e Dona Maria. Muito boa noite a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser, pessoal.